Olá, meu nome é Ulisses Monteiro Molitor, eu sou doutorando em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC. É uma grande satisfação participar desse terceiro Congresso Internacional sobre Direito, Governança e Inovação do Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos. É uma grande satisfação falar para os colegas da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. O meu tema, que aliás é objeto da minha tese de doutorado, que está em fase de conclusão, é o Escritório de Assistência Jurídica da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, como instrumento de políticas públicas no acesso à justiça gratuita. O acesso à justiça efetivo, embora seja dever das defensorias públicas, tem como elemento de fortalecimento do exercício do direito o atendimento prestado por instituições de ensino superior, na forma de escritórios, envolvendo a interação profissional de advogados, alunos e professores, que prestam atendimento jurídico à população de forma suplementar. A justiça é um valor que se busca preservar a igualdade material entre as pessoas, que não se verifique igualdade quando a lei não protege os que estão em situação de desigualdade. Assim, a justiça pela equidade busca valores sociais e direitos que devem ser harmonizados em respeito às diferenças das pessoas. Para se buscar justiça social, as previsões normativas não podem fechar os olhos para as outras áreas do direito. Deve-se buscar a convergência de informações para a plena realização dos bens buscados. Não se pode afastar do estudo técnico do direito visões não jurídicas, a fim de que possam ser aprimorados institutos com forte foco social. Muito embora existam no Brasil defensorias públicas estaduais, além da Defensoria Pública da União, em obediência ao preceito constitucional, o número de defensores ainda se mostra tímido frente às necessidades da população carente. Constata-se que entre modelos de oferecimento de advogados a todos que requerem ou até a população carente, um sistema de remuneração individualizada para advogados particulares seria obviamente inviável, seja pelo alto número de advogados que precisariam ser contratados ou pelo alto custo que isso geraria aos cofres públicos, consolidando assim a criação da Defensoria Pública, das Defensorias Públicas Estaduais, melhor dizendo, apoiada por instituições de ensino superior do curso de Direito. Mas todo esse sistema de apoio jurídico ainda se mostra insuficiente. Dessa forma, o ensino jurídico não pode ficar alheio à realidade social, sob pena de se criarem tecnicistas sem sensibilidade quanto às necessidades da população em geral, em especial da população carente. Um aluno de curso de Direito deve, durante o seu período de estudo, se familiarizar com as questões sociais que rodeiam sua comunidade, mas também deve contribuir para a disseminação da informação jurídica, como um facilitador de acesso à justiça, administrando e buscando a conciliação dos conflitos. Neste sentido, a implantação de políticas públicas sociais de acesso à justiça gratuita é mecanismo de aplicação de princípios de direitos humanos, na medida em que geradora de desenvolvimento. Nesse sentido, ainda, o trabalho se insere na temática de políticas públicas e a efetividade dos direitos, e se propõe a analisar o conceito do acesso à justiça, em especial a análise desse conceito dentro do sistema de assistência judiciária do município de São Bernardo do Campo, que fica no estado de São Paulo, ABC paulista, a partir da obra de Mauro Capelletti e Brian Garf, é claro, que observaram a existência de ondas renovatórias que facilitam o acesso à justiça, considerando a dificuldade da população carente na obtenção de mecanismos efetivos para a busca de seus direitos perante a justiça. A metodologia do trabalho está sendo de um estudo descritivo e analítico, por meio de pesquisa bibliográfica, mediante abordagem qualitativa, a ser apoiada em resultados quantitativos, explorando o tema com informações e descritiva, objetivando esclarecer o tema em estudo. O acesso à justiça nada mais seria do que uma previsão garantidora legal, sem qualquer valia, se ele não pudesse ser integral, efetivo e eficiente em prol de todos aqueles que carecem de recursos para sua utilização. Somente se alcançará ao final a justiça aos carentes se o acesso puder ser real.
Fornecer assistência jurídica à população carente não significa tão somente a concessão de defensores ou advogados públicos, ou até a isenção de custas, mas significa permitir que a população carente tenha a real dimensão dos seus direitos e de como ela pode buscá-los. A hipossuficiência não se apresenta apenas no sentido material, considerando tão somente a vulnerabilidade financeira. Os aspectos sociais também devem ser ponderados na busca da defesa para que se afaste a pobreza no sentido legal, pois não obstante um Estado capitalista que apoia a livre iniciativa, não se pode permitir que camadas mais fragilizadas sejam reduzidas à miséria e não possuam mecanismos para que se livrem das situações de carência. Dentro dessa proposta, estão sendo analisados os números de atendimento dentro do município de São Bernardo do Campo, além do quantitativo da defensoria, como da faculdade, mas também o quantitativo de pessoas que potencialmente têm acesso ou precisam desse acesso à justiça. Né? Não somente o acesso o ingresso da ação judicial, mas qualquer tipo de orientação que possa dar essa liberdade daquele carente quanto à real dimensão dos seus direitos. Como uma análise preliminar, podemos observar que a população da cidade de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, é de cerca de 800 mil pessoas. E dessas 800 mil pessoas, um quarto pode ser considerada carente, na medida em que se situam dentro de uma situação de renda per capita de até um quarto de salário mínimo. Ou seja, aqui em São Bernardo do Campo nós temos 200 mil pessoas que vivem com uma renda per capita de um quarto de salário mínimo. Dessas 200 mil pessoas, uma análise preliminar aponta que 10% buscam assistência jurídica gratuita, ou seja, estamos falando de um público potencial de 20 mil pessoas na cidade de São Bernardo do Campo. E não fossem as faculdades de direito, em especial a Faculdade de São Bernardo do Campo, essas pessoas somente teriam acesso limitado ao atendimento feito pela Defensoria Pública, que não se mostra um atendimento, muito embora um atendimento esforçado, mas não se mostra um atendimento em número suficiente. Assim, a Faculdade de Direito, ela acaba ampliando esse leque para a população carente, na medida em que dá poder de escolha à pessoa de ser atendida ou pela Defensoria Pública ou até pela faculdade. E a faculdade não se limita apenas à assistência jurídica gratuita para o ingresso de ações judiciais. Ela também, além desse atendimento, ela presta diariamente o serviço de orientação jurídica geral, ou seja, prestar a orientação independentemente do ingresso de ação. Além disso, a faculdade possui apoio nos juizados especiais cíveis, a fim de orientar e até elaborar as petições iniciais que os jurisdicionados precisam ingressar. Ou seja, ainda que eles não façam uso de advogado, eles têm uma assistência pelos professores, pelos advogados e pelos alunos da Faculdade de Direito. Temos ainda um serviço que é denominado Direito na Palma da Mão. Neste serviço, a Faculdade de Direito, ela acaba fazendo o quê? Indo até as camadas mais carentes da cidade e prestando orientação jurídica na forma de palestras ou centros de apoio, esclarecendo e encaminhando para os possíveis locais de atendimento. Além disso, a Faculdade de Direito também presta serviço junto ao Sejusc, o Centro de Conciliação, permitindo a possibilidade do jurisdicionado participar de uma audiência de conciliação sem a necessidade do ingresso de uma ação judicial. Nessa perspectiva, o sistema de acesso à justiça gratuita na cidade de São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, com enfoque na participação da Faculdade de Direito, demonstra uma contribuição deste órgão municipal para o acesso à justiça, na medida em que ele dá a opção, a escolha para o jurisdicionado ser atendido ou pela Defensoria Pública ou também pela Faculdade de Direito. Bem, dentro do tempo e da temática que me foi proposta, eu agradeço a atenção de todos e fico por aqui. Obrigado.